Eu vou perguntar pra ele. Aí, pessoal, vou perguntar pra ele. Ele não vai ficar vermelho porque nem vai aparecer. Você sabe onde tá a sua carteirinha de vacinação? Ela sabe. Já começa por aí. Não, pra tomar um remédio. Ah. Nossa, tá doente? Não precisa tomar um remédio, não. Eles só vão quando tá Só toma morrendo. um remédio, por Quando favor. tá morrendo, aí eles vão. Tive Mas que mandar um isso remédio é pra coisa ele de essa homem. semana, longe. Eu tive que providenciar um remédio, porque ele, não, trabalhando, não para pra pensar nisso. Então, a gente sabe a dificuldade. Se você perguntar assim, você sabe se esse remédio é fornecido no posto? Certamente ele não vai saber, eu sei. Aham. Porque a gente precisa, né? Sim. E ainda mais agora, nessa condição. É o que eu tava falando pra vocês. A mulher que é mãe, ela sofre em dobro com essa questão da falta de direitos. Você se sente perdida ali, mesmo que você tenha a lei hoje que te ampare, que te dê uma garantia no seu ambiente de trabalho, que te ofereça uma licença maternidade, mas, por exemplo, as questões de saúde são absurdas. A gente tem, quem tem o privilégio, você tem um convênio médico, ainda assim sofre com alguns problemas, que é entrar na seara do direito do consumidor, porque tem um monte de lugar que não atende, tem médico que cobra taxa pra fazer parto, aí você tem que usar o dinheiro do seu Nossa. bolso, mesmo tendo um convênio. Sim. Isso leva uma discussão pro direito do consumidor, mas geralmente é favorável ao fornecedor nesses casos. Teria que ter alguém pra brigar lá Com dentro do certeza. direito do consumidor e falar, não pode cobrar taxa extra, sabe assim, taxa de parto. E já quem depende do Sistema Único de Saúde, apesar do Brasil ser uma referência do Sistema Único de Saúde, vou falar pela nossa cidade, as mulheres não conseguem fazer aqui o sistema básico da nossa cidade, não oferece um ultrassom morfológico para as mulheres que estão aqui. Então, assim, se você estiver gestante, você só vai conseguir fazer no máximo um ultrassom durante toda a sua gravidez. Então, durante esses 9 meses, isso se você conseguir passar. Tem mulher que o bebê nasce e aí ela é chamada para fazer o ultrassom. Sendo que são os exames essenciais para você saber se o seu bebê tá bem, se ele não tá bem, quais são as complicações. Onde tá a deficiência nisso daí, Juliane? Isso está dentro do município, dentro da questão de saúde, tanto do atendimento, como da cobrança de recursos também, para que esses exames sejam feitos. Porque a gente escuta muita propaganda. Fizeram algum centro de saúde aqui, que tá até pintadinho de rosa na nossa cidade, mas não funciona. Até hoje ele não foi inaugurado. Até me ligaram no início do ano, em janeiro, para poder fazer uma entrevista e falar. Porque assim, ó, por exemplo, a mãe que trabalha, e aí você precisa passar, a gente passa todos os meses numa consulta de pré-natal. Sim. Certo? Então, assim, quando que você consegue marcar, já é difícil você conseguir passar ali no posto de saúde. Eles marcam pra você no horário específico que eles tiverem lá dentro do posto de saúde. Como uma mãe que trabalha consegue conciliar? Ela tem essa liberdade? Ah, você quer ter conforto? Quero, obviamente. A gestante precisa, ela necessita ter esse conforto e esse acesso. Ela pode até passar, mas para ela se deslocar do ambiente de trabalho, às vezes a gente sabe que por mais que tenham os direitos, eles não são cumpridos dentro da empresa. Então as mulheres são exploradas, elas passam no médico e trabalham até mais tarde. Então isso é um grande problema dentro da questão de saúde. Então precisa ter um bom gestor ali dentro da pasta que faça com que funcione adequadamente. Não adianta só fazer. A gente não tem médicos atendendo, os exames que são realizados são completamente escassos, então as pessoas não são nem acostumadas a fazer. A gente estava falando sobre alguns exames que eu fiz na gestação e que eu tenho várias amigas que nunca fizeram, nem sabem, ou pessoas que procuram a gente, que a gente atende, né? A Val, a gente tem um grupo de mulheres e que tá sempre em contato, então tá sempre, apareceu uma grávida, vamos se juntar para comprar fralda, vamos juntar para fazer isso, não conseguiu fazer um exame, tá passando necessidade porque tem muitos filhos, então assim, eu atendia mulheres que eram vítimas de violência e atendia mulheres em situação de vulnerabilidade social também. Então, essas mulheres é um ultrassom só, passava no médico pouquíssimas vezes, aí você vai ganhar bebê no hospital regional. Também acontece daquele jeito, a gente sabe a quantidade de intercorrências que acabam acontecendo ali dentro. Então, assim, para que isso mude, a gente precisa ter alguém que brigue para que isso aconteça. Da mesma forma que a gente foi brigar muitos anos atrás para ter direito ao voto, para ter direito a ser candidato, para ter o direito de usar uma calça, a gente tem que brigar para ter esses acessos, para ter um projeto
de saúde voltado para as mulheres dentro dessa questão, principalmente da gestação, da primeira infância, né? Que seja mais efetivo, mais eficaz e que dê esse acesso. As pessoas não sabem, elas ficam doentes, elas têm bebês que têm problemas por questões simples que poderiam ter sido resolvidas por causa de um exame, por causa de uma vitamina, por causa de uma consulta que ela perdeu por causa de um ultrassom, entendeu? Então, assim, e isso eu via muito porque quando você tá nessa condição de político, as pessoas pedem muita coisa pra gente. Então, todo mundo que não consegue fazer um exame, pede pra você um exame. Né? Tanto, né, a gente tem um exemplo, por exemplo, o Rafa que faz vários exames. Então, as pessoas pedem, vão atrás pra fazer esse morfológico, pra fazer esse ultrassom obstétrico, porque elas não conseguem ter acesso aqui. E a gente sabe que a fila aumentou na nossa cidade, em vez de diminuir. Eu vou até contar uma experiência minha, assim, não é com mulher, mas a gente percebe que a saúde aqui em Ferraz está abandonada. O meu pai, ele recentemente foi diagnosticado com Parkinson. E eu fui várias vezes ali na... Como que é o nome daquele local que é a beira ali de saúde? Ele passou no posto e tudo e tal. E ele tem que ter um acompanhamento, porque a gente sabe que é uma doença degenerativa, mas que você pode melhorar a vida dele. Pode ter lá um fisioterapeuta, um fono, para ajudar ele a viver o restinho da vida dele e viver bem. E o que a gente ouve é, daqui a 3 meses ou mais, para ser chamado, para passar no médico, para ele depois encaminhar para um especialista. E é muito triste, né? Porque é uma pessoa que trabalhou a vida toda, que contribuiu, e chega nessa idade, ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um apoio, ela precisa de alguém ali para cuidar dela, e a gente não encontra. A gente tem que ficar se ajoelhando, pedindo pelo amor de Deus. Olha, ele precisa de um médico. É bem triste. Eu tive problema também com a minha avó. A minha avó também ficou muito doente, não sei, ela faleceu já, mas há 3 anos atrás. Mas a gente também tinha muita dificuldade, porque ela precisava se alimentar por sonda. Então, se você não tem conhecimento, as pessoas não te ajudam de alguma forma, ou você não tem um recurso, você não consegue fazer. E essa questão até não só, a gente fala sobre as mulheres em si, mas tem também a melhor idade, que é você proporcionar qualidade de vida, pelo menos nos seus últimos anos de vida, né? A política não se importa com isso, na verdade, né? Então, já é idoso, pra que fazer política pra idoso? Fazem umas coisinhas ali, faz um bailinho do idoso, aí o vereador vai lá, faz uma foto e posta lá como se eles estivessem fazendo alguma coisa. Importante. Mas a qualidade de vida referente à questão de acessibilidade, em relação à questão de médicos, de saúde mental também é precária, né? A gente fala, isso eu acho que praticamente no nosso país inteiro, mas aí entra nessa questão, tem coisas que o município já poderia fazer e não faz por falta de vontade, porque talvez aquilo não dá tanto engajamento ou não dá tanto voto, porque o idoso realmente ele nem precisa votar mesmo, mais, não né? dá. A gente tem que... Não, a gente tem que ouvir, né? Porque eu não vou fazer isso porque não vai dar tanto, né? O pessoal da rede social, não vou fazer esse tipo de conteúdo porque isso aqui não dá like, né? Eu não vou fazer essa lei ou não vou fazer esse tipo de projeto porque isso aqui não vai dar tanta visibilidade, meu nome não vai estar na plaquinha. Exatamente. Né? E a gente sabe que ser um político eleito pelo povo, você não... O que deveria ser, né? Ser político da cidade, ser um representante da cidade, e não de uma classe, não de um bairro, né? E não de uma categoria, né? E a gente vê totalmente diferente, né? A gente vê político de tudo quanto é bandeira, né? Mas se for falar, não, aquele bairro lá, eu não sou daquele bairro, procura fulano de tal. Não faço. Né? É o que normalmente a gente vê. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!